usar uma das partes dessas ferramentas disponíveis, junto com os outros 2 T's, que seriam as tarifas e as transferências. Então, é um TTF em português, na verdade, F de ferramentas. Então, por 2 razões específicas, nós queremos destacar isso. Como todos nós sabemos, os recursos que vêm das tarifas são mais confiáveis, e a gente precisa dar essa consideração positiva, além dos pagamentos, ou seja, é muito melhor confiar na receita que vem das tarifas do que em subsídios. E isso define também a relação entre fornecedor e cliente consumidor. E o que é importante aí é que a empresa precisa ser orientada para os clientes. Então, se você vai focar a sua atenção em atender os clientes, se a maior parte do seu faturamento vier das tarifas, mas se vier de subsídios ou outros recursos, você vai focar em atender aos políticos, que são aqueles que liberam os benefícios e subsídios. E isso diminui a confiança do cliente no prestador de serviços. Então, nós lutamos com isso para ter uma discussão transparente através de diferentes ângulos relacionados com essa questão. Há um extremo que diz que a água deveria ser grátis e há o outro extremo que diz: "Vamos deixar o mercado definir preços". Então é interessante ver que, historicamente, os doadores, eles atribuem também certas cláusulas em relação às tarifas na hora de fazer as doações, e é aí que nós enfrentamos esse desafio. Cobrança é um processo político, então é predominantemente proporcionado por provedores de serviço público. No entanto, o processo político pode ser usado de modos diferentes. E, mais uma vez, em um dos extremos, nós temos o benefício de longo prazo dos clientes. De um outro extremo, pode ser usado como uma para conseguir uma popularidade de curto prazo. E eu acho que todos nós sabemos, o que essa dicotomia pode nos levar. Existe uma resistência, porque reduz a fortaleza desse prestador de serviços. E, a longo prazo, nós sabemos que essas relações com políticos podem não ser muito confiáveis, e isso pode acabar em uma situação difícil. Por isso é importante despolitizar o processo de tarifação do serviço. Por exemplo, no Peru, ele inclui requisitos de recuperação de custos dentro do processo de tarifação. Há muitas oportunidades e muitas possibilidades que estão entre os 2 extremos. E talvez você não precise aumentar as tarifas se você conseguir reduzir custos e retirar as ineficiências da cadeia de produção. Ao mesmo tempo, muitas estruturas, e nós vamos ouvir o David falar para nós sobre isso, as estruturas da tarifação podem estar afetando de modo negativo o fluxo de faturamento da provedora, da concessionária. Então é preciso aumentar o faturamento
dessas concessionárias. Só que de outro ponto de vista, é importante ver o que está no centro da tomada de decisão. Os governos podem assumir ou podem retirar dessa equação a relação custo-benefício quando eles acrescentam os subsídios. E isso é, tem relação direta com o governo, em vez de deixar a própria concessionária atuar nessa questão. E isso acontece em vários grupos diferentes. Então, todas essas abordagens seriam possíveis, mas acho que a abordagem mais técnica e mais racional, ela pode ser entendida pelos técnicos, mas essa é uma abordagem muito diferente da abordagem política. Então, é aí quando a gente vê o bom, o ruim e o feio, porque há de tudo. E, obviamente, eu não sei de que ponto de vista os nossos oradores vão falar, mas hoje nós temos uma grande oportunidade de ouvir uma grande variedade de perspectivas, entidades públicas, agências reguladoras, entidades privadas, e eu tenho certeza que essas contribuições vão ser muito úteis e também aguardamos as contribuições que vêm pelo chat em forma de perguntas e comentários. Muito obrigada, eu passo a palavra para ela. Muito obrigado, Bill, por substituir o Perry, por colocar todas essas ideias para nós sobre a mesa nesse momento. E antes de continuar para a nossa próxima apresentação, eu gostaria de destacar 2 pontos importantes que o Bill mencionou sobre as tarifas serem essenciais para o financiamento do setor que estamos discutindo. E, claro, sim, também tornam as concessionárias mais abertas e responsáveis, e elas têm que prestar contas aos seus clientes, aos seus consumidores. E isso é outro ponto para a questão a ter em conta nesse documento de saneamento e água para todos. E esses pontos são pontos que foram destacados na publicação do ano passado. Então, com isso, vamos passar para o nosso próximo apresentador, David Fuente, que vai nos dar uma apresentação sobre as tarifas, junto com outros panelistas. David é professor assistente na Universidade da Carolina do Sul e ele é um economista ambiental, é um cientista ambiental e a sua pesquisa está focada em design e avaliação das tarifas no programa de água. Então, com isso, eu vou passar a palavra para o David. Obrigada, eu agradeço e obrigada ao comitê por ter organizado. Eu acho que este é um tema realmente essencial, então eu fico feliz que nós estejamos aqui todos juntos discutindo esse tema, e eu sei que não é um tema muito animado para a maior parte das pessoas, mas para mim é, e por isso eu fiz uma apresentação e também quero aprender muito sobre, ouvindo as experiências das outras pessoas, e há muitas perspectivas e muitos insights que podem nos trazer ideias interessantes. Eu acho que todos nós estamos familiarizados com esses números sobre a tarefa imensa que há diante de nós, que é distribuir a água e saneamento globalmente. Mas nós sabemos que o ODS número 6 nos traz isso, essa questão. E o número que eles trouxeram era 114 bilhões de dólares americanos ao ano. E cada vez que eu vejo esse número, eu me sinto impressionado, porque, como vamos reconhecer,
que essa estimativa não inclui o custo para reparar, substituir e aprimorar a infraestrutura já existente. A maior parte da infraestrutura que existe na Europa e nos próprios Estados Unidos está chegando ao final da sua vida útil. Então, vamos precisar investir nisso para os serviços de água e saneamento, para que esse novo modelo, essa nova infraestrutura seja resiliente à mudança climática. Essa é uma tarefa realmente importante, é uma tarefa com a qual todos precisamos contar. E aí, o sentido aqui é ou a realidade de que, atualmente, muitas concessionárias no mundo inteiro não geram faturamento suficiente para cobrir a entrega do custo do serviço. Isso é um desafio para o financiamento dos ODS, também para proporcionar serviços de saneamento e água para todos. Não há capital suficiente para definir essa infraestrutura, ou seja, é um grande desafio. E à medida em que pensamos o que significam essas concessionárias, esses serviços, e nós pensamos em design de tarifas e como são, nós estamos pensando em níveis muito altos de avaliação em relação às concessionárias. As concessionárias precisam, portanto, de um nível de serviço mais alto para os clientes existentes. E há outros lugares onde isso pode não ser suficiente. Eles também precisam melhorar os serviços existentes para clientes existentes. A entrega do serviço com alto nível de qualidade, um serviço de qualidade que seja confiável e que nos dê acesso. Esses são os desafios que já imediatamente conseguimos identificar. E dentro desses desafios, nós precisamos também de faturamento para levar adiante tudo isso e usando o capital, e eles também precisam de faturamento para garantir que vamos poder substituir as infraestruturas existentes. Eles precisam expandir a sua rede e também a rede de saneamento e o fornecimento de água, aumentar a sua capacidade. As populações estão crescendo e vão precisar de mais fornecimento de água e de mais tratamento de água, obviamente. E existe um custo associado com esse faturamento. E uma das coisas que a gente costuma pensar, particularmente quando estamos falando de concessionárias privadas, é que eles precisam ter um retorno no seu investimento. E pode ser um retorno social em capital, e isso pode ser colocado no setor que eu mandei para vocês dentro dessa, para comprovar que isso está sendo usado em todos os setores. Agora, como o Bill disse, nos 3 T's do setor sempre surgem quando vemos fontes de financiamento. E o Bill tratou isso, destacando que realmente as tarifas são realmente importantes em relação a enfrentar os devidos incentivos, e na minha opinião, eu acho que Bill também viram isso de forma bastante séria nos últimos anos. Como o Bill disse, os impostos se focam nos serviços públicos em uma direção, organizações multilaterais ou ONGs podem ser boas fontes de
capital, mas não existe, eh, existe essa relação com o cliente. Como ela e o Bill disseram, existiram muitas discussões no setor nos últimos anos, enfocando, em inovação, como conseguimos que os serviços possam conseguir novas fontes de financiamento, mas uma coisa que é fundamental para nós é que qualquer forma de financiamento exige uma base de receita sustentável. Sem uma base sustentável, é quase impossível conseguir investimentos a longo prazo, eh, nesses serviços, básicos. Então temos que considerar isso, levar isso em conta. Em termos, de, estrutura tarifária, existem, em relação à estrutura da tarifa, quando pensamos nisso, para os que trabalhamos nesse setor, eu acho que rapidamente focamos, na parte volumétrica. Eu acho que é importante lembrar que uma tarifa tem vários componentes, podem ser, tarifas de desenvolvimento do sistema, taxas de conexão e reconexão, uma taxa fixa, como, por exemplo, aluguel, do medidor. Eh, então pode ser uma porcentagem do serviço de água ou, uma taxa volumétrica. Então, existem diferentes níveis ao desenhar as tarifas, e temos que focar no desenho dessa estrutura tarifária. E eu acho que é importante para a discussão de hoje, é o fato de que o nível tarifário é mais importante que essa estrutura de patrimônio. Certamente, nós queremos ter uma boa estrutura de patrimônio para ter os bons padrões para os clientes, mas isso não tem a tarifa, não tem a atenção necessária, mas é uma parte muito importante da discussão. Então, estamos pensando sobre as, tarifas. Uma das coisas importantes a lembrar é que existem muitos objetivos que que os, decididores das políticas tentam equilibrar. Então, a reforma tarifária é um tema muito, delicado. Você tem recuperação de custos, estabilidade de receita, eficiência econômica, conservação, eh, muitos desses temas serão discutidos hoje, por isso, entendemos por que a questão tarifária pode gerar conflitos. Vamos compartilhar um exemplo. Outra razão é que diferentes partes envolvidas no processo têm diferentes opiniões sobre quais objetivos devem ser enfrentados e quais devem ser valorizados. E isso pode tornar o processo mais contencioso. Acho que temos que considerar que perceber esse conflito entre a possibilidade do cliente e o acesso. Como o Bill disse, temos tentado, nos últimos anos, tirar esse processo de acessibilidade e pensar de uma forma mais sistemática sobre como abordamos o acesso através de subsídios e programas. E demos 2 exemplos. Então, eu acho que hoje vocês vão escutar que existem muitos desafios para a reforma tarifária. Muitos, se referem a esse equilíbrio entre a qualidade ruim do serviço, que afeta a racionalidade dos aumentos tarifários. Existe uma percepção que muitos, serviços podem estar corrompidos, então é um desafio a ser superado. Também acredito que, a tarifa atual pode estar funcionando bem.
Então existe, então se chega a e pode haver uma percepção entre os políticos que aumentar a tarifa é impopular, e isso é uma percepção que temos que superar. E eu acho que vocês, como vocês ouviram através das discussões de hoje, que indivíduos e organizações têm, seguido nesse caminho difícil de reforma tarifária. Existem algumas coisas que são essenciais, que é cultivar uma atmosfera de reputação e credibilidade, transparência em relação aos clientes e ao público, e habilidade de vincular melhoras no serviço para poder aumentar tarifas. E também existe a importância realmente de garantir que o aumento tarifário, quando necessários, devem ser feitos regularmente. É uma forma de fazer isso é considerar os custos e, como o Bill disse, é realmente importante despolitizar o processo de tarifa ao máximo possível. Então, eh seria preciso ter uma regulação tarifária e estabelecer limites para a receita. E como escutamos hoje, eu acho que a liderança é realmente um ponto crítico. Temos que ter indivíduos e organizações que sejam capazes de fazer isso acontecer. Então, eu agradeço muito a todos e eu espero ouvir mais dos demais participantes. Muito obrigada, David. Realmente é uma questão crítica ter alguma forma de financiamento pagável. É realmente importante ter uma base estável. Então, gostei do que você falou sobre ter diferentes componentes, e muitos de nós no setor imediatamente pensamos da taxa volumétrica, mas não em outros componentes. eh, Temos um engenheiro de Quênia que fala sobre a taxa de saneamento, então é importante pensar nos diferentes componentes. E assim vamos passar ao nosso orador. O primeiro é o Dr. William Mohini, quem é diretor executivo do, Grupo de Líderes Globais. Ele está o Ele vai apresentar histórias de sucesso no setor de águas, na Uganda. Então, sem mais, eu agora vou passar a palavra para ele. Hello, Olá, I hope you hear me. eu espero que vocês consigam me ouvir. Sim, pode continuar. Thank Ok, you so much for inviting muito me to this obrigada very pelo important webinar. convite para esse Allow grande me to share my views programa. about Eu vou the compartilhar com political debate vocês as minhas opiniões surrounding sobre o tariff bom, o ruim, negotiations. sobre as discussões Maybe I'm just tarifárias. to Eu vou tell a dar story. vou contar a vocês uma história curta. The World Em Bank invested more 1991, than o $100 Banco billion Mundial to advance investiu mais de the 100 milhões de dólares cooperation. na About Uganda. 7 times they invested in Eles machines. investiram, They bought everything that was required compraram to meet tudo que customers' era quality necessário, químicos, eles or treinaram o any other pessoal, materials to make engenheiros, sure that at least para from garantir que August pelo onwards menos o the whole region. sistema fosse o melhor na nossa And of região. course, to make E, sure that the logicamente, costs para are covered, garantir que todos esses custos they eram brought in a team recuperados, that was eles tiveram dedicated uma and experts equipe to de come and do what espertos, needed done. de Not especialistas, only they need to decide the good e, and bad debt, para but decidir they a need to tarifa. recover E não só para operational recuperar costs, os custos overhead and salaries, but operacionais e but para os salários, also mas também cover a big part of para the capital cobrir uma costs. grande And parte of do course, custo that de capital. succeeded. E, como fato, tiveram They did, sucesso. and that was Eles funded by public conseguiram funds.
estabelecer várias variações tarifárias para os ricos, para os pobres. Eu não sei como conseguiram gestionar os preços, mas eles conseguiram. E eles também surgiram com $1,5 a $2 como compromisso. Eu acho que essa foi a tarifa mais alta, $2 por metro cúbico, foi a maior tarifa. E agora, eles estão há 6 anos funcionando, não existe a cobertura visível na tarifa, a tarifa não foi coberta, a tarifa não estava pagando os salários, os custos de eletricidade. Isso. A em Existem muitas conexões ilegais que estão causando isso. Os clientes estão realmente roubando a água. Eles estão fazendo tantas conexões ilegais quanto podia. A tarifa era tão proibitiva que, quando eu me juntei em 1996, as capacidades eram tão baixas. Eu lembro que visitei uma das plantas que eles estavam coletando 11% da capacidade. Eu acho que tinha a ver com a tarifa. Em 1998, quando eu me juntei, eu vi grande parte do problema da empresa era a tarifa. E na história do estabelecimento de tarifa, nós entramos numa redução tarifária. Você está tentando aumentar a tarifa, mas para nós estamos falando de redução tarifária, porque nós sabíamos que $2 por metro cúbico, muito poucas pessoas na Uganda poderiam pagar. Nós sabíamos que as pessoas não entenderiam a redução tarifária. Diriam que a tarifa de $2 reduzimos para $1, as pessoas diriam: "O que é isso?". Então, uma vez mais, nós nos reunimos com o Banco Mundial e eu agradeço, nós permitimos que a tarifa tivesse uma redução e, depois de 2 anos, a tarifa passou a 70 cents, mas a questão era como seguimos adiante daí. Então, acordamos com as partes e com o banco que nós teríamos um mecanismo de indexação que protegeria a tarifa de mais erosão, e queríamos garantir que teríamos o máximo daqueles elementos que não podíamos controlar, como insumos que não poderíamos controlar, como químicos. Se os trabalhadores quisessem um incremento salarial, alguém teria que pagar por isso. E também alguns custos de investimento. Então, criamos uma fórmula de indexação e isso nos deu uma porcentagem. A cada ano, aumentaríamos a tarifa em 6%, 7%, até 10%, de acordo com o que estava indicado. Eu lembro que uma vez nós não podíamos reduzir a tarifa, porque os insumos que colocamos na fórmula levava a que não se pudesse aumentar a tarifa. Então, durante alguns anos, não houve mais discussão sobre a tarifa. A tarifa passava por essa fórmula de indexação. E essa foi uma fórmula de indexação aprovada pelo parlamento. Então, não havia de... Eu acho que, em resumo, e é o que eu gostaria
apresentar com o meu slide. Vocês conseguem ver? Hello? Olá, eu Okay. gostaria de In summary, compartilhar o meu slide. Em resumo, it is very, very difficult é muito to achieve a difícil full cost conseguir recovery, especially uma recuperação de custo total nos países desenvolvidos. tariffs which are covering all Mesmo areas as tarifas very que estão difficult. cobrindo todo o OPEX têm um grande desafio para alcançar um equilíbrio quando vamos ao mercado e você vai comprar, por exemplo, tomates, quem fixa esses preços? Então, nossa ideia é deixar a tarifa de água flutuar. Mais uma vez mais, temos que proteger a tarifa da inflação. E o número 4, que eu acho que é o mais importante, sempre que vamos aumentar uma tarifa, vamos fazer isso de forma gradual, porque um aumento muito rápido vai criar problemas no mercado, mas os clientes podem agir de forma diferente. E o mais importante, primeiro, temos que ter eficiência e entregar um serviço de forma efetiva. Muito obrigada, eu estou aberto a perguntas. Great. Thank you so much. Olá, Great muito to have you. obrigado, We have foi the slide ótimo. and Eu right não there tenho in nenhum front of us. ponto a ser Let's go to the destacado. next speaker. Então, vamos passar ao It's a próximo slightly different perspective. palestrante. É uma perspectiva um Private pouco operator, diferente de Daniela operador Sandoval. privado, She's Daniela VP of Sandoval. Ela é a Healthcare vice-presidente Regulations de of Assuntos BRK Corporativos e Ambiental. Regulação She da also has more than 30 BRK years in Ambiental. leadership and board Elas têm experience mais de 30 in sanitation, anos na energy, and lideração, em petrochemical companies saneamento, throughout the United energia, States. empresas petrolíferas, Over to you, assim como... Daniela. Olá, Daniela, agora eu passo a Thank you palavra para very much, você. Ellen. Muito Hello, everyone. obrigada. It's an Muito honor to obrigada a todos. É participate uma in this honra estar discussion about participando tariffs nessa and the discussão challenges sobre we have. tarifa e sobre os Today, I desafios will que temos hoje. Eu go vou through an overview of passar sobre uma visão sobre o momento atual que temos no Brasil, porque temos uma mudança muito importante na estrutura regulamentar, e depois eu vou falar sobre o sistema que temos. Slide para ter uma visão rápida do como operamos. Nós somos uma empresa privada trabalhando dentro do escopo de fornecimento de água e serviços de água. Nós oferecemos serviços a 16,5 milhões de clientes em 13 estados e mais de 100 cidades brasileiras. Próximo slide. Nós temos atualmente uma nova lei com um novo arcabouço regulatório que foi um divisor de águas para investimentos no Brasil. Nós temos uma regulamentação que é municipal e o título dos serviços no Brasil que foram oferecidos ou foram passados para as municipalidades. E nós temos mais de quase 6.000 cidades brasileiras. Então, essas 6.000 cidades podem ter a sua própria regra e a sua própria agência reguladora. E o que o novo arcabouço fez é que se criaram regras de referência nacionais que vão oferecer regras estándar que as agências podem seguir e que, se elas seguem, há incentivos e recursos federais para o desenvolvimento
dessas regras de saneamento e dessas regras de referência, que são chamadas nacionais. Outro divisor de águas é que, atualmente, existe uma competição obrigatória para novos contratos, existem os processos de licitação. Isso é importante porque a maior parte do saneamento no Brasil é oferecido por empresas públicas estatais e não há uma competição prioritária ali. Então, isso é uma questão entre as municipalidades e, a partir de agora, não haverá novos acordos sem que haja uma licitação aberta para entidades públicas e privadas. E isso é bem importante. Nós temos situações diferentes no Brasil. Por exemplo, a cidade de São Paulo, que é uma cidade com alta densidade demográfica, e nós temos também, operamos no estado do Tocantins, que é um grande estado, perto do estado do Amazonas, próximo, e que tem apenas 1,5 milhões de pessoas. Então, as realidades no Brasil são muito diferentes entre si, e esse novo arcabouço regulatório vai colocar incentivos fortes na formação de blocos para que haja escalabilidade e escalabilidade em termos de estrutura, em termos de planejamento, para atender as regiões específicas, as regiões e os blocos de municipalidades, de municípios previamente definidos. Nós também buscamos os investimentos que vão se focar nessa universalização dos serviços. Haverá informação sobre a quantidade, sobre os custos necessários a 150 bilhões de dólares até 2033, e esse é o deadline, esse é o prazo final para que o serviço seja universalizado aqui no Brasil. O que é importante mencionar é que, ainda que seja um país que é uma das 10 maiores economias no mundo, o Brasil está muito atrasado em termos de saneamento básico. Nós temos 30% da população, ou 35 milhões de pessoas, a população, o que equivaleria à população do Canadá. Então, nós temos a população do Canadá sem acesso à água tratada dentro do Brasil. E 50% da população não tem acesso a tratamento de águas residuais. Então, necessitamos esse investimento de 150 bilhões de reais. Esse é um estudo feito pela KPMG. Esse é o valor necessário para universalizar o acesso à água e acesso ao tratamento de águas residuais. Brief overview on the next slide. No próximo slide, nós vamos falar sobre um rápido panorama da situação atual. Em 2019, vemos aqui que 6% das municipalidades foram servidas por entidades privadas e pelos municípios com suas próprias entidades, e 70% dos municípios estavam sendo atendidos por empresas estatais. Isso mudou um pouco após o surgimento desse novo arcabouço regulatório. Nós temos novas licitações que foram realizadas para atrair investimentos, isso é algo muito novo, e nós temos também essa mudança de cenário ligeiramente. Temos, como podem ver aqui pelos números, 68,5% são empresas estatais, 27,5% estão nas mãos de entidades privadas,
E nós temos as licitações que foram abertas para entidades públicas e privadas a partir desse novo marco regulatório. Por favor, próximo slide. Muito obrigada. Esse é o meu nome, vocês podem entrar em contato se tiverem alguma pergunta, algum comentário especificamente abordando a questão relacionada com as tarifas. Como já mencionamos antes, um dos desafios é que quem pode conceder o serviço e tudo isso é o município. Então, essa é uma decisão tomada pelo prefeito de cada cidade para oferecer uma licitação ou oferecer os próprios serviços. Advised by the new regulatory framework is quite important because, as I mentioned, we do have very different realities. Once you think that in a small region such as São Paulo City, you have 20 million very dense population to provide services, you have a very different cost than if you go to, for instance, regions such as Tocantins, where we operate with 1.5 in a huge state, very different prices. Important to mention, I will mention a study that was done by Instituto Trata Brasil. That's an institute in Brazil. Trata Brasil, instituto no Brasil, relacionado com água e saneamento. E eles fizeram recentemente um estudo junto com a Associação de Agências no Brasil. E esse estudo demonstrou que 66% dessas 66 agências foram ouvidas. E pointed out claro, que um terço dos reguladores apontou que um dos desafios para as agências reguladoras, considerado extremamente relevante, é a interferência política. Então, se você adicionar aqueles pontos considerados extremamente relevantes, muito relevantes e relevantes, você tem 79% das agências by politicians is very important challenge for the agencies. So there you see, and this is a study has done less than 6 months ago, has been released. That's in February of this year. This places a quite clear the importance of blocking political interference to the agencies. In our experience, we do have some of our challenges that are very much related to the fact that interference does occur. So we have to fight that in many ways, and we do see that the regulators themselves are very many times very understanding and caring about having an independence and tariff set that is more related to technical matters. But unfortunately, as mentioned in the study by Trata Brasil, that seems not to be a reality yet. We have two models. We have in Brazil the two main models that you can see: the contractual model, whereby the tariff is set in a contract, usually in a bid. And then if there are factors that change the balance of such agreement, you may request a rebalance, and then a new tariff is reset. And we also have the so-called discretionary or agency model, where every 4 or 5 years, you sit down with the agency, discuss new investments that need to be done, and the new level of tariff that is required. The contractual model is the predominant model for private entities, and the discretionary or agency model is the predominant model for state-owned companies. Of course, that you tend to have more interference in the discretionary model, because then many important factors
that set the tariff and investments are placed on the discretion of the agency that sometimes, as shown by the Tata Brasil study, do have lots of interference by politicians. That's not a very good scenario, because in every 4 years, you change the mayor of a city, and that should not be interfering in the tariff. So the tariff should be a technical discussion on that. So that's my main remarks, and then we'll follow up with questions and discussions from our colleagues. Thank you very much. Great, thank you so much, Daniela. Lots of questions in the chats already for you and the other speakers. So I really would like to encourage our panelists to start typing some answers if they have them handy. We will get to the questions later. We just want to acknowledge that there are obviously lots of questions about the key issues here about cost recovery and serving everybody. So we'd like to hear from other speakers before addressing some of these questions. But for the panelists, please feel free to go ahead and respond to those. There's quite a lot of interest. So with that, então, assim, eu agradeço muito por compartilhar a experiência brasileira. Vamos agora, parece que a nova estrutura regulamentária traz algumas experiências. Eu agradeço que tenha compartilhado um pouco disso conosco. Eu quero esperar 30 minutos. Existe uma pergunta rápida, talvez você possa fazer um preview. Existe uma pergunta de esclarecimento sobre explicar um pouco o index. Você pode rapidamente explicar a fórmula de indexação aplicada em Uganda? Só para uma rápida pausa. Sim, devo explicar agora? Sim. Então, assim, meu colega no Senegal, que estava, a fórmula de indexação é um pouco controversa. Eu acho que fica claro que ele teve uma discussão comigo. Bom, eu estou certo de que se você for ao site nacional, você clica na tarifa, você vai ver a fórmula. É simples, que diz a tarifa sempre vai ter os mesmos elementos. É afetado, na maioria das vezes, pela infraestrutura, o custo de químicos, insumos, porque ninguém importamos químicos. A maioria dos insumos que utilizamos para o tratamento e o custo, e também outras questões. Então, também devem considerar outros custos, outros aumentos, como salários. Então, nós temos umas indexações, como podem chamar, e colocamos em porcentagens. Então, temos o nosso preço normal e depois devemos ver as indexações e vemos as porcentagens que aí vai resultar na tarifa. Algumas vezes, quando colocamos os nossos inputs na fórmula, temos um aumento de 3%, 5%. Mas, claro, não podemos incrementar em 30%, porque aí teríamos um problema. Primeiro, colocamos esses inputs na fórmula e, às vezes, temos uma indicação de redução da tarifa, mas nós não queremos reduzir a tarifa, porque nós sabemos que teríamos um problema, então nós deixamos a tarifa. Nós não aumentamos, não diminuímos, mas nós deixamos como está. Então, esses insumos na fórmula
Então, para que os nossos preços não sejam tão altos, e então não havia muitos incrementos, por exemplo, no custo da mão de obra, então deixamos como está. Então, se vocês quiserem entrar em contato, podemos falar e podemos mostrar como implementar isso nos seus países. Para os próximos 20 anos, nós nunca tivemos, nos últimos 20 anos, não tivemos mais problemas. A fórmula realmente é muito funcional. Thank you so much for the Muito obrigada pela resposta. Então, temos mais 2 oradoras. A próxima é Ricardo Amos, que é conselheiro do Conselho da Autoridade de Moçambique, a Autoridade Reguladora de Águas de Moçambique. Ele trabalhou lá em um processo-chave de reforma regulatória nos últimos 10 anos. Então, por favor, Amos, eu passo a palavra. Olá a todos. Eu agradeço pela oportunidade. Meu nome é Ricardo. Eu vou fazer a minha apresentação em português. Esta é a grande oportunidade do regulador moçambicano ter a oportunidade de partilhar a sua experiência e, em nome dos colegas da ABRA, de fato, agradeço esta oportunidade. E, olhando para o contexto moçambicano, Moçambique está em África, a população é de 30 milhões de habitantes, onde mais de metade está na zona rural. O PIB per capita está acima de $500. Temos o saneamento básico, água 60%, saneamento 40%. Há um percurso interessante que dura cerca de 30 anos, onde nessa altura as empresas eram maioritariamente estatais. Não tinham sustentabilidade porque as infraestruturas estavam obsoletas. A cobertura era muito baixa, a qualidade idem e as tarifas eram também muito baixas. Neste percurso foi necessário termos as reformas institucionais que culminaram com o desenho do quadro de gestão delegada. Hoje, 2021, podemos afirmar que a qualidade do serviço, de fato, melhorou bastante. Temos as infraestruturas reabilitadas. E há aqui a revisar a questão do grande crescimento do capital humano e a consciência elevada dos consumidores. Esses elementos facilitam o trabalho do regulador. Next. E, falando do quadro institucional, há um ambiente favorável para o regulador, assim como para os outros intervenientes participar deste mercado do abastecimento de água. Estamos a dizer que as políticas, as estratégias são claramente identificadas e definidas pelo governo. O serviço também é prestado por entidades públicas e privadas. Das públicas temos o FIPAG, que atua nas cidades capitais e vilas. Então, ele providencia água. A AIAS, também que é uma entidade pública, ela está a distribuir água nas vilas e distritos e faz saneamento nas cidades. Nas zonas rurais, o Estado ainda é que garante este serviço através da Direção Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento. O fim é satisfazer os consumidores, mas tratando-se do monopólio, então temos o regulador que garante o equilíbrio deste mercado. Next. E para garantir o equilíbrio do mercado, há aqui desafios, porque nós entendemos que o mercado significa relacionamento entre os interesses do governo, temos os consumidores, temos o operador. O governo
sendo o responsável por providenciar o serviço, é entendimento ou é o governo que tem de garantir que haja acesso universal. É o governo que tem de procurar investimentos. Sabemos que a área do abastecimento de água e saneamento são áreas que requerem elevados investimentos. Então, o governo tem de garantir esses investimentos e há também a questão do valor econômico. O governo tem de trazer este equilíbrio nas suas políticas e nas suas leis, que é preciso entender que a água é um bem social, sim, mas tem um valor econômico que tem que ser pago. Esta mensagem é levada ao consumidor e o consumidor quer que o serviço seja confiável e contínuo. E, sobretudo, as tarifas que ele tem de pagar quer que sejam justas e equilibradas. O operador, sim, quer a sustentabilidade e rentabilidade do negócio. É daí que nós temos esta equidistância do regulador. Então, percebemos que o regulador tem que estar a balancear estes interesses, este relacionamento existente no mercado. Next. E, assim sendo, nós percebemos que, de fato, em Moçambique há lições que nós entendemos que dentro dos 30 anos, como dizia, podemos partilhar com os participantes. A primeira parte interessante é que em Moçambique existe um ambiente político e institucional favorável para a implementação de programas tarifários e ajustamentos. Como é que foi ganho este ambiente favorável? Foi através do processo em que o regulador percebeu que havia necessidade de fazer consultas sobre ajustamento tarifário. Havia necessidade de preparar informação necessária para mostrar essa transparência. Estamos a falar de estudos compreensivos que justificam o porquê de termos que ter receitas adicionais via tarifa e a necessidade de mostrar ao consumidor a justeza das tarifas. Ou seja, a tarifa tem que ser o garante da continuidade do serviço, tem que ser o garante da empresa poder fazer a manutenção, poder fazer investimentos. Então, a partir do momento em que há esta informação passada a todos os stakeholders, percebemos que todos, sim, estão convictos dessa necessidade de haver ajustamentos. O ambiente é também progressivamente adequado, onde, através das tarifas, consegue-se ter operadores com uma eficiência operativa e essa eficiência operativa é traduzida pela sustentabilidade das empresas. Então, as tarifas das empresas que atuam nas capitais provinciais está num nível de cerca de 90 cêntimos, 95 cêntimos de dólar. Então, estamos a dizer que são tarifas de equilíbrio que permitem não só pagar os custos de funcionamento, pagar custos de investimento, também permite pagar a componente de amortização. E essa parte é um ganho muito grande e percebemos também que através das tarifas há que se olhar para os mais pobres. Mas os mais pobres, o que eles precisam, de fato, não é pagar pouco pela água no contexto social. O que eles precisam é que tenham acesso ao serviço básico, de qualidade e contínuo. Então, essa é a parte que o regulador tem capitalizado bastante. Há consumidores que não conseguem ter uma ligação própria, então, para esses, sim, há fontanários públicos que devem garantir a água suficiente para esta camada da população. Estamos com a abordagem agora de separação entre o abastecimento de água e saneamento. Nós entendemos que, por causa da situação prevalecente há 30 anos atrás, onde não havia qualidade de serviço, o governo investiu bastante no abastecimento de água. E isso separou o abastecimento do saneamento. E hoje estamos a perceber que há necessidade do saneamento
ser ancorado ao abastecimento de água, apesar de ser serviços que são prestados por entidades diferentes. O regulador percebe que essa separação é aparente, porque quando falamos da tarifa, é a tarifa que provém do consumidor que tem que pagar os dois serviços. Next. Tem aqui uma partilha rápida sobre alguma história de sucesso. Estamos a dizer que desde que iniciaram as reformas, é notória em Moçambique que é um capital humano formado e de qualidade, quer no setor público, quer no setor privado. Temos casos onde o setor público não consegue distribuir ou abastecer água. Então, há aqui uma franja que é satisfeita pelos privados. Então, nós percebemos que esses privados, de fato, estão a prestar o serviço com um profissionalismo que mostra, de fato, esse crescimento do capital humano. O outro ponto é a questão da consciencialização do valor econômico e social da água pelas populações. Então, percebemos que o regulador, através dos fóruns de consulta, através de mecanismos de consulta que tem feito, transmite esta informação. É, sim, difícil quando se fala de algum ajustamento, quando se fala de incremento, porque isso afeta o orçamento das famílias, mas as famílias estão conscientes da necessidade de haver fundos para as empresas poderem funcionar. E o regulador tem também, em algum momento, ou sempre, está sempre presente em todo o país, e este mecanismo é feito através da descentralização da ação regulatória para o acompanhamento do serviço localmente. E isto, para além de trazer benefício, porque há resposta atempada sobre o que o consumidor pretende ou a reclamação que o consumidor tem, a grande vantagem é a redução também dos custos de regulação. E esses eram os 3 pontos sobre alguma história de sucesso que eu tinha para partilhar com a plateia, e aguardo pelas perguntas logo a seguir. Obrigado. Muito obrigada, Amos. Thank you very much for your presentation. It's clear that from what you said, there's a favorable political environment. Obrigada. Obviamente, há vantagens e há um ambiente muito favorável para essa apresentação. Nós estamos buscando essa discussão depois do nosso último orador, que é Max Carbajal, que vem falar conosco do Peru, e que ele é diretor de saneamento no Ministério da Habitação, Construção e Saneamento no Peru. Ele é economista e tem uma extensa experiência regulatória. Passo a Então, palavra para você, Max. Muito obrigada a ela pelo convite. Eu vou fazer essa apresentação em espanhol. Eu gostaria de trazer meus cumprimentos do Ministério de Moradia, de Habitação e Saneamento. A minha apresentação vai ter muito conteúdo do meu trabalho anterior no regulador de água no Peru, SUMAS, na Superintendência Nacional de Serviços de Saneamento. No Peru, saneamento inclui água e saneamento, é um tema normativo. Agora eu tento controlar o tempo. Primeiramente, a cobertura do serviço tem avançado nos últimos anos, mas ainda existe uma brecha importante. Mais de 3 milhões de peruanos não dispõem de água e mais 7 milhões de peruanos não contam com saneamento.
essa brecha é superior no caso rural do que no caso urbano, como vocês podem observar. Do mesmo modo, alguns aspectos adicionais, por exemplo, a metade desses mais de 3 milhões de peruanos que não têm água estão na área rural, mas 80% dos peruanos que têm uma conexão à rede têm um serviço que não é diário. Dos que têm uma conexão à rede, aproximadamente 10 milhões de peruanos têm um serviço intermitente. Isso implica algo importante, existe uma brecha importante a fechar, isso é uma brecha de infraestrutura, e isso faz com que as tarifas continuem se incrementando nos próximos anos. Vejamos em relação aos prestadores desses serviços básicos. No âmbito urbano, de mais de 15 mil habitantes, existem 50 empresas de água. A maior é a PAU, que está em Lima, que tem mais de 2 milhões e 700 mil unidades de uso. Bastante grande em relação à próxima. A próxima empresa seria Arequipenha, de Arequipa, que tem aproximadamente 10% de usuários do que inclui Sedapal e é a segunda maior. No âmbito rural, de menos de 2 mil habitantes, temos mais de 28 mil prestadores, e no âmbito das pequenas cidades, no âmbito urbano, entre 2 mil habitantes e 15 mil habitantes, temos umas 600 pequenas cidades. Isso indica que a prestação do serviço no Peru está muito atomizada, o que aumenta muito o serviço, basicamente, por um tema de escala. Como se regula isso no Peru? Eu já adiantei que no Peru existe um regulador dos serviços de além disso, existe um ministério. No final, eu vou comentar um detalhe sobre o que estamos fazendo no ministério sobre isso. No Peru, temos uma mistura entre a regulação como empresa modelo ou por empresa eficiente e uma regulação por custos. Da empresa modelo, são coletados vários aspectos, como um planejamento a longo prazo, 30 anos adiante, e também são incluídos aspectos que geram incentivos, como, por exemplo, que a tarifa não muda no período regulatório, exceto em períodos programados ou ajustes por inflação, também programados. Existem algumas estimativas eficientes de custo, mas o mais importante desta regulação por empresa modelo é que são estabelecidas metas de gestão, metas de melhora de serviço, quantidade, horas, pressão, entre outros aspectos. Da regulação por custos, recolhem boa parte dos custos da própria empresa. Eu vou mencionar algumas melhorias implementadas nos últimos anos. No caso do Peru, a estrutura tarifária, como foi mencionado neste evento de hoje, neste caso, temos uma estrutura de blocos crescentes. A maior parte das empresas, no caso dos usuários domésticos, tem 3 ou 4 blocos, em sua maioria. No caso dos usuários industriais e comerciais, temos 1 ou 2 blocos no último trecho tarifário. Outro aspecto é como estabelecer essa tarifa. Sempre se utiliza uma recuperação de custos através dessa fórmula empresa modelo eficiente. Eu não vou ficar com esse detalhe, eu vou falar sobre o estabelecimento da estrutura tarifária e quanto devo cobrar a cada tipo de cliente.
E quanto eu vou cobrar em cada bloco? Quais são os limites desses blocos? Para isso, precisamos de muita informação, mas também existe muita literatura disponível a esse respeito. Um aspecto referente a tarifas ótimas foi desenvolvido há muitos anos, e seriam os preços Ramsey-Boitou. Esse trabalho é de 1956. Ramsey escreve em 1957 sobre impostos, Boitou escreve em 1956, e isso se escreve recentemente em inglês, em 1970, com esse trabalho de Rumol e Bradsford. No entanto, no caso dos serviços de saneamento no Peru, não tinham sido aplicados esses serviços. A primeira aplicação de tarifas se faz em 2017, na aplicação do serviço de monitoramento e gestão de uso de águas subterrâneas. Para isso, é exigida uma estimação de cada um desses serviços. Neste caso, foi utilizada uma revisão da literatura para ter uma referência. Neste caso, foi feito usando uma estimativa da demanda. Como a estrutura tarifária é de blocos crescentes, isso implica um maior reto econométrico, porque precisa fazer uma estimativa pelo modelo discreto contínuo, que é o que nós usamos nesse momento. Aqui temos também o Ramsey-Feldstein. No entanto, a maior aplicação foi feita com os subsídios cruzados focados. E como se fez isso? Houve uma mudança regulamentária entre 2016 e 2017, com uma mudança na lei e seu regulamento, onde se permitem vários instrumentos de focalização, entre eles os planos estratificados em termos de quarteirão, que é elaborado pelo Instituto Nacional de Estatística e Informática. Esses planos mostram em cada quarteirão uma diferenciação por estratos, desde o extrato mais alto até o mais baixo. 5 estratos foram usados esses planos para a fixação tarifária em 2017, e desde então foi aplicado para mais de 17 empresas até a presente data. Os 3 estratos mais altos seriam não beneficiários do subsídio cruzado, e os 2 mais baixos são os beneficiários do subsídio cruzado. Aqui eu quero apresentar o distrito de Miraflores, que é uma região de alta renda. E aqui temos um distrito com Carabaídio, com baixa renda, que são domésticos e estariam recebendo subsídios. Isso deu para a CEDAPAL uma estrutura tarifária diferenciada entre os beneficiários e os não beneficiários. Isso faz com que tenham sido aplicados os princípios das tarifas Ramsey e Feldstein. Isso aí leva a uma correção das tarifas, considerando a equidade, e foi o que quisemos aplicar com essa aplicação de subsídios cruzados. Uma segunda etapa implicava entrar mais em detalhe, utilizando uma aplicação socioeconômica já com cada usuário, um por um. Rapidamente, sempre se faz uma aplicação da capacidade de pagamento para não superar. Perdão, nós temos que acabar, temos 1 minuto, por favor, temos que acabar em breve. Ok, enfim. Bom, valorização econômica. O primeiro estudo de avaliação econômica foi feito no caso de Cusco, fizemos com o Ivanocic, e neste caso foi possível distinguir
quais são os atributos mais importantes do serviço para o usuário, para o estabelecimento de metas de gestão. Estamos utilizando estudos de avaliação econômica, experimentos de gestão, para identificar que coisas são mais valorizadas pelo usuário. Em Cusco, aplicamos isso em outros serviços, onde apareceram vários aspectos interessantes. Isso implica, então, combinar a avaliação econômica com a aplicação tarifária, utilizando a avaliação marginal para o pagamento dos usuários. Eu gostaria de mencionar que estamos fazendo um estudo neste momento sobre a avaliação dos serviços de saneamento, considerando que as avaliações dos usuários não estão só vinculadas a quanto estão dispostos a pagar, também é isso, mas não somente isso. Mas também essa avaliação implica uma diferença entre o valor do serviço e a percepção de valor. Essa aplicação de economia do comportamento para a água. Além disso, estamos utilizando outras aplicações, como, por exemplo, estamos para aplicar uma fórmula para atrasos e consumo e economia no consumo de água. Eu agradeço muito pelo convite. Eu passei um pouco do tempo, mas eu agradeço muito pelo convite. Muito obrigado, Max. Nós pedimos que os reguladores venham, e esse é o tema para os reguladores, então eu agradeço muito por compartilhar a sua experiência no Peru. Então, só temos poucos minutos, eu gostaria de fazer algumas perguntas para que as pessoas, os panelistas possam falar por 30 segundos, não mais do que isso, ou 1 minuto, talvez. Então, a primeira pergunta, nós temos vários comentários sobre conseguir acesso universal para todos. O David disse que precisam de 30 bilhões de dólares por ano. Você tem alguma coisa a respeito do papel das tarifas para alcançar essa meta? Qualquer um pode falar, por favor, sintam-se livres para abrir o microfone e falar. É realmente uma boa pergunta. Alguém quer falar? Sim, aqui é a Daniela Sandoval. Eu acho que as tarifas são cruciais para a sustentabilidade dos projetos. A estrutura das tarifas, por si só, estabelecer os níveis de tarifa, é importante mencionar que se diferentes países estabelecem valores diferentes da água, se consideramos o caso de Israel, você verá que as pessoas, já desde a infância, eles cantam músicas falando sobre água, as famílias ensinam as pessoas a que sejam conscientes sobre o uso de água. A minha opinião é que a água deve ser cobrada, logicamente, para aqueles que não têm as formas de pagar pela água. Algum subsídio deve existir, eu estou totalmente de acordo com isso, mas eu acredito que todos devem pagar proporcionalmente de acordo com as suas possibilidades, porque nós precisamos desenvolver e oferecer o aumento da consciência sobre o uso e importância da água em todos os países. Nós não podemos continuar vivendo como se a água fosse abundante para sempre no nosso mundo, e nós que nunca falharemos. Mas acho que isso é algo que precisamos estabelecer, entender que a água é uma fonte que é disponível para todos, mas a água tratada custa dinheiro, e o desperdício de água custa também, e acho que todos devem pagar em proporção às suas possibilidades, inclusive para aqueles que podem exigir subsídios
do governo. Muito obrigada. Olá. Também concordo que é preciso termos essa consciência de que o que pagamos não é a água, mas é o tratamento para fornecimento dessa água. Então, as empresas, com as tarifas que têm, podem reverter o ciclo vicioso para um ciclo virtuoso. Queria dizer com isso que as empresas, se melhorar a sua eficiência, reduzirem as perdas, em que muitas das empresas estão acima de 50%, reduzindo essas perdas, essa água passaria para a faturação, e passando para a faturação, era mais captação de receitas, que essas receitas poderiam ser investidas para a expansão do serviço. Então, o grande ganho que eu entendo é mesmo na eficiência que se deve exigir às empresas que prestam serviço de abastecimento de água. Assim teremos água para a cobertura universal. Obrigado. Muito obrigada, Agora vamos passar para a próxima pergunta, uma última pergunta, e temos que ser rápidos. Isso vai ser rápido. Nós escutamos um número de vezes sobre a despolitização desse setor na sessão de mais cedo e hoje, e sobre a indexação ou os processos regulatórios no Brasil ou recuperação das perdas. Vocês acreditam nessas abordagens? Se são amplamente adotadas, podem solucionar o nosso desafio de ter um acesso adequado? Então, a questão é que vocês acreditam que essas abordagens, ao despolitizar estabelecimento de tarifas e indexação, poderiam resolver o nosso desafio de financiamento adequado? Eu não tenho certeza quem quer responder isso. Bem, eu vou dar alguns segundos. Sim, eu vi no meu país, como eu disse, quando queremos fazer investimentos, nós podemos colocar esta fórmula na indexação e somos capazes de fazer esse investimento. Por exemplo, eu queria dar aos meus clientes conexões gratuitas. Eu sabia que vai custar, por exemplo, 10 milhões de dólares, então eu fracionei e coloquei na minha fórmula de indexação, e isso apareceu com um incremento de tarifa correspondente a talvez 10%. Eu coloquei isso e eu disse aos meus clientes que todos vão conseguir conexão livre e todos estavam contentes. Então, para mim, o que eu vi é que sem envolver o setor político, porque depois de fazer a indexação, para ter menos incremento na fórmula, e assim conseguiremos ter mais. É possível, se consideramos isso na fórmula de indexação, ter mais recursos para investimentos. Mais alguém quer responder? Temos realmente que acabar, já passamos um pouquinho do tempo. Se não houver mais perguntas, então eu vou finalizar. Eu gostaria de mencionar rapidamente, é amplamente conhecido em serviços públicos algumas características. Esse trabalho de Levin-Spiller detalha algumas características. O primeiro é que esses serviços são de consumo massivo, como água e saneamento, e são altamente. E por isso é importante desconectar o âmbito político do âmbito técnico de fixação de tarifa e, portanto, ter agências reguladoras independentes e autônomas neste contexto. Isso é muito importante. Do mesmo modo, eu gostaria de mencionar
que esses princípios de recuperação de custo devem ser implementados sempre, mas também tentando gerar eficiência. Isso foi mencionado antes, e o tema da equidade eu mencionava com esse trabalho de Martin Feinstein, de 1972, que sempre é um princípio desejável, alcançar mais equidade de acordo com, conectado a mais eficiência, ainda que isso sempre vai implicar um trade-off enfrentado pelos reguladores. Sim, muito obrigado, Max. E isso, assim, concluímos. Eu quero agradecer a todos, a toda a equipe do SWA. Eu gostaria de destacar mais uns pontos. As tarifas são realmente um ponto crítico para aumentar investimentos no setor e tornando as concessionárias mais responsáveis. Mas, ao mesmo tempo, como o Marx nos disse, os serviços públicos de consumo massivo são realmente muito vulneráveis à política. Então, em definitiva, sempre vai estar ali, tentamos despolitizar, como o William mencionou, sobre a indexação, que está ajudando com a despolitização, mas a política sempre vai estar lá. E, como o Steven mencionou, é muito importante a tarifa e não se considera muito. Eu estou contente de dizer que desde o SAID nós estamos focando muito sobre financiamento de água e saneamento e também nos programas de tarifa, porque temos que ter sustentabilidade financeira para realmente conseguir o acesso universal, e foi realmente ver os diferentes exemplos da Uganda, Moçambique, Peru, e realmente gostaria de agradecer aos oradores por todas as participações e contribuições. Muito obrigada a todos. E, teremos uma gravação disponível.